Deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te diga com tanta clareza. Todo dia você está morrendo um pouco. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque é verdade. Cada dia que passa é um dia a menos. Cada hora que escapa é uma hora que não volta. E a pergunta que fica é simples, mas urgente. O que você está fazendo com o que ainda te resta? Porque entre nós, muita gente acha que está vivendo, mas só está sobrevivendo. Acorda, trabalha, cumpre tarefas, repete rotinas, engole sentimentos, adia planos, empurra a própria vontade com a barriga. Acredita que amanhã vai ser diferente, que daqui a pouco dá tempo, que um dia tudo se ajeita. Mas e se esse um dia não chegar? E se a vida que você vive deixando para depois não tiver tanto depois assim? Olha para sua semana. Quantas coisas você fez por obrigação? Quantas conversas você teve no automático? Quantos momentos passaram diante dos seus olhos e você nem viu? Agora pensa, quantas dessas horas você viveu de verdade? Com presença, com intenção, com alma. Porque viver não é só existir. Viver é sentir, é decidir, é se posicionar, é aproveitar. E principalmente é ter consciência de que o tempo é limitado. Você não tem tempo para adiar a vida que quer. Não tem tempo para se esconder de quem é. Não tem tempo para se calar diante do que sente. Não tem tempo para continuar se moldando a um padrão que nunca foi seu. Você está aqui, agora, respirando, pensando, sentindo. Isso é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. A vida não vai esperar você se sentir pronto. Não vai te mandar sinais perfeitos. Não vai te entregar garantia de que tudo vai dar certo. Ela simplesmente acontece e você precisa escolher o que vai fazer com ela. No próximo capítulo, a gente vai conversar sobre como a consciência da morte pode te despertar para uma vida muito mais verdadeira. Não para te assustar, mas para te libertar. Mas por agora, só responde isso para você mesmo com toda a honestidade. O que você está adiando? Como se tivesse todo o tempo do mundo. Você já parou para pensar que a morte não é o contrário da vida? Ela é parte dela. É o lembrete constante de que nada é garantido. E eu sei, ninguém gosta de falar sobre isso. A gente finge que não vê, que não sente, que não pensa. Mas no fundo todos sabemos, o tempo está passando. E sabe qual o problema de ignorar isso? É que você começa a viver como se fosse eterno. Como se pudesse adiar tudo, como se houvesse um estoque infinito de amanhãs esperando por você. Só que a vida não promete isso, nunca prometeu. E quando você entende isso de verdade, não só com a cabeça, mas com o coração, algo muda. Porque a morte, quando bem compreendida, não te paralisa. Ela te acorda, ela te mostra que aquele depois eu vejo pode nunca chegar. Que aquela ligação que você não fez, aquele abraço que deixou para amanhã, aquela decisão que empurrou para frente, podem se transformar em arrependimentos. E o arrependimento, meu amigo, é uma das formas mais lentas de morrer. Mas tem um jeito de viver sem carregar isso. É escolher a consciência. É viver sabendo que cada momento pode ser o último. E mesmo assim, viver com coragem. É dizer, eu te amo, sem ter certeza da resposta. É se despedir como quem entende que pode ser a última vez. É fazer o que faz sentido para sua alma, mesmo que o mundo ache loucura. Porque no fim das contas, não importa o quanto você acumule, o quanto conquiste, o quanto impressione. O que importa é o quanto você viveu de verdade. E viver de verdade é se comprometer com o que é essencial, com o que pulsa dentro de você, com aquilo que, se o tempo acabasse amanhã, te faria sorrir em paz. E aqui vai uma verdade simples. Você não tem controle sobre o tempo, mas tem controle sobre as suas escolhas. Então, a pergunta agora não é se a morte vai chegar. Ela vai. A pergunta é, quando ela vier, o que você vai ter feito com os seus dias?
No próximo capítulo, vamos falar sobre como assumir essa consciência pode te transformar completamente e por que isso é o que separa quem apenas sobrevive de quem realmente vive. Mas por hoje, fica com essa reflexão: a morte é certa. Então por que você continua vivendo como se fosse opcional? Você já notou que muita gente só começa a valorizar a vida quando ela está por um fio? Quando um diagnóstico chega, quando perde alguém de repente, quando se vê no limite, sem mais tempo, sem mais desculpas, a dor da perda desperta. Mas por que esperar chegar nesse ponto? A verdade é que viver é uma escolha que você precisa fazer todos os dias. Não é um clique mágico. É decisão, compromisso. É acordar e dizer: hoje eu vou viver com intenção. Mas como é isso na prática? É parar de colocar o que importa por último na lista. É não deixar o depois eu vejo virar nunca. É se permitir sentir, se permitir tentar, se permitir errar, porque tudo isso faz parte do viver de verdade. Você não está aqui para agradar todo mundo, nem para seguir um roteiro que escreveram para você. Você está aqui para experimentar a sua própria existência. Com tudo que ela tem, intensidade, dúvida, beleza, dor, escolha, recomeço. Só que para isso, você vai precisar parar de viver no modo automático. Sabe esse ciclo em que você entra toda semana? Segunda você reclama, quarta você sobrevive, sexta você alivia e domingo à noite você se afunda na angústia de recomeçar tudo. Isso não é vida, isso é sistema. E sistemas não sentem. Só funcionam, mas você não é uma máquina. Você sente, você pensa, você sonha. Então por que está vivendo como se tudo fosse obrigação? A vida começa a mudar quando você entende que não é sobre a quantidade de dias vividos, mas sobre o quanto você esteve presente em cada um deles. Você pode viver 90 anos e não ter sentido nada. Pode viver 30 e ter vivido o dobro de muitos que chegaram aos 100. Porque presença é qualidade, é olhar no olho, é rir sem pensar na próxima tarefa, é amar sem medo de perder, é se entregar sem esperar tudo estar perfeito, é dizer: eu sei que o tempo passa, então eu escolho não desperdiçar o meu. No próximo capítulo, a gente vai fechar essa conversa falando sobre como deixar um legado verdadeiro, mesmo que você não seja lembrado pelo mundo inteiro. Porque viver bem é muito mais sobre o que você constrói dentro do que sobre o que os outros enxergam fora. Mas agora, só se responde isso. O que você está esperando para começar a viver como se o tempo fosse seu bem mais precioso? Agora que você já entendeu que cada dia vivido é um dia a menos, eu quero te perguntar uma coisa com o coração aberto. O que você está deixando no mundo? E calma, não estou falando de fama, de conquistas gigantes ou de ser lembrado por multidões. Estou falando de impacto, daquelas marcas invisíveis que ficam nas pessoas, nos momentos, nos olhares. Estou falando da energia que você espalha, da presença que você oferece, da verdade que você carrega. Porque no fim das contas, o que fica não é o que você acumulou, é o que você fez sentir. A gente vive como se tivesse tempo infinito e morre como se nunca tivesse começado. Mas você ainda está aqui, agora, respirando, com uma chance real de fazer diferente. Você pode deixar gentileza onde antes havia pressa. Pode deixar amor onde havia distância. Pode deixar perdão onde só existia orgulho. Pode deixar risos onde antes só havia silêncio. Você pode deixar lembranças boas. Pode deixar histórias vividas com verdade. Pode deixar o exemplo de alguém que teve coragem de viver do seu jeito. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é legado. Não precisa ser grandioso, precisa ser sincero. A questão nunca foi quanto tempo você vai viver. A pergunta real é: como você vai viver o tempo que ainda tem? Porque todo dia sim você está morrendo um pouco. O tempo não para. A vida não espera.
Mas todo dia também é um convite para começar de novo, para perdoar, para recomeçar, para fazer diferente, para sentir mais, para se permitir. E se amanhã for o último dia, que seja, mas que seja um dia vivido com presença, com verdade, com intenção, porque não é o fim que importa, é o caminho. É o que você constrói enquanto ainda pode escolher. Então eu termino essa conversa com a pergunta que dá nome a tudo isso. Todo dia você está morrendo um pouco. O que você vai fazer com o que ainda te resta? A resposta só você pode dar. Mas que ela venha com coragem e que ela comece hoje.